Um fazendeiro à beira da morte ofereceu tudo o que tinha para uma moça humilde em troca de um herdeiro. Ela tinha apenas 7 dias para aceitar ou perder o irmão para sempre. O que começou como um acordo desesperado se transformou numa história de amor que desafiou até a morte. A máquina de costura parou de funcionar pela 3ª vez naquela tarde. Clara limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou pela janela do casebre. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja, e ela ainda tinha 5 vestidos para terminar antes da manhã seguinte. Seus dedos doíam, as costas latejavam, mas parar não era uma opção. Nunca foi. Aos 26 anos, Clara carregava o peso de responsabilidades que não escolheu, mas abraçou com todo o coração. Desde que a mãe morreu há 2 anos, ela e o irmão Júnior, de apenas 12 anos, viviam sozinhos naquele quartinho nos fundos da pensão. Ela costurava para as famílias ricas da região, trabalhando de sol a sol, enquanto Júnior frequentava a escola do povoado. Era uma vida dura, mas era a vida deles. Até que o senhorio bateu na porta. "Dona Clara, vim cobrar o aluguel", disse com voz grossa, segurando um caderno velho cheio de anotações. "São 6 meses atrasados. Não posso mais esperar." Clara sentiu o estômago revirar. "Eu sei, seu Geraldo. Só preciso de mais um pouco de tempo. A senhora Beatriz ainda não me pagou pelos vestidos das filhas dela e... Não quero desculpas, moça. Tenho outros interessados neste cômodo. Ou me paga até a semana que vem, ou vou ter que despejar vocês." E o menino, ele prosseguiu, olhando para Júnior, que acabara de chegar da escola, "vai ter que ir para o orfanato da capital. Você não tem condições de cuidar dele." As palavras caíram como pedras. "Não!" Clara gritou, colocando-se na frente do irmão. "Júnior, fica comigo. Eu dou um jeito no dinheiro, eu prometo." "Uma semana, dona Clara. Nem um dia a mais." Quando o senhorio saiu, Clara desabou no chão, as pernas sem força. Júnior se ajoelhou ao lado dela, os olhos cheios de lágrimas. "Mana, a gente vai ficar separado?" "Nunca." Clara segurou o rosto do irmão com as 2 mãos. "Você me ouve? Nunca vou deixar ninguém te levar de mim. A gente é tudo que temos um do outro." Mas naquela noite, sozinha na escuridão enquanto Júnior dormia, Clara chorou até não ter mais lágrimas. Não havia como conseguir o dinheiro em uma semana. As clientes demoravam meses para pagar. Ela não tinha família, não tinha amigos com dinheiro, não tinha nada além das próprias mãos calejadas e um irmão que dependia dela. A resposta veio de onde menos esperava. No dia seguinte, enquanto entregava um vestido na casa de Dona Marilda, Clara ouviu a conversa na cozinha. As empregadas comentavam em voz baixa sobre seu Alberto, o fazendeiro mais respeitado da região. "Coitado do homem", dizia uma delas, balançando a cabeça. "Os médicos da cidade grande disseram que ele não passa de um ano. O coração dele está muito doente. Dizem que não tem cura. E ele sozinho naquela fazenda enorme", completou outra. "Viúvo há tantos anos, sem filhos, sem ninguém. Quando ele partir, tudo vai para aqueles primos distantes que só aparecem quando querem dinheiro." "Pois é. Ele anda procurando alguém, mas não diz para quê. Mandou o capataz perguntar por moças solteiras e honestas do povoado." Clara fingiu não estar ouvindo, mas cada palavra ficou gravada na sua mente. Quando voltou para o casebre, encontrou um bilhete debaixo da porta. Era da cozinheira da fazenda de seu Alberto. "Seu Alberto Mendes quer falar com a senhorita. Amanhã, às 3 da tarde, na fazenda São José. É um assunto importante." O coração de Clara disparou. Por que um fazendeiro rico e respeitado quereria falar com uma costureira pobre? Ela pensou em não ir, mas então lembrou do prazo do senhorio. Lembrou de Júnior sendo arrancado dos seus braços, levado para um orfanato distante, onde ela talvez nunca mais o visse. No dia seguinte, Clara lavou o rosto, penteou os cabelos compridos, vestiu seu único vestido sem remendos e seguiu a pé até a fazenda.
O caminho era longo, mais de 1 hora de caminhada sob o sol forte. Quando chegou, as pernas tremiam, mas não sabia se era de cansaço ou de medo. A fazenda São José era imensa. Campos verdejantes se estendiam até onde a vista alcançava. A casa principal era grande, pintada de branco, com uma varanda ampla cheia de flores. Clara nunca tinha estado num lugar assim. Sentiu-se pequena, fora do lugar. Uma senhora de cabelos grisalhos abriu a porta. Era Dona Carmen, a governanta. Você é a costureira? Entre. Seu Alberto está esperando. Clara foi conduzida até uma sala enorme, decorada com móveis de madeira escura e pesada. Nas paredes, retratos de família olhavam sérios. E ali, sentado numa poltrona perto da janela, estava seu Alberto. Ele tinha 48 anos, mas parecia mais velho. O rosto estava pálido, marcado por noites de dor. Os olhos fundos denunciavam o sofrimento, mas havia algo nele que inspirava respeito, uma dignidade que a doença não conseguira roubar. Senhorita Clara, obrigado por vir. Ele disse com voz cansada, mas gentil. Por favor, sente-se. Preciso fazer uma proposta que vai parecer estranha, mas peço que me ouça até o final. Clara sentou na beirada da cadeira, as mãos suando. Estou ouvindo, senhor. Seu Alberto respirou fundo, como se as palavras custassem muito a sair. Estou morrendo. Os médicos da capital foram claros. Meu coração está muito doente. Tenho no máximo 1 ano de vida. Talvez menos. Clara sentiu um aperto no peito. Sinto muito, senhor. Ele levantou a mão, pedindo que ela esperasse. Sou viúvo há 8 anos. Não tenho filhos. Minha esposa queria tanto ser mãe, mas Deus não nos abençoou com essa graça. Ele fez uma pausa dolorosa. Quando eu partir, tudo isso, ele apontou ao redor. Vai para primos distantes que mal me conhecem. Homens gananciosos que vão brigar pela herança e destruir tudo que construí com tanto trabalho. Clara não entendia onde aquilo ia dar. Desculpe, senhor, mas não vejo o que isso tem a ver comigo. Se você chegou até aqui e quer saber como essa proposta impossível vai mudar a vida de Clara para sempre, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença para essa comunidade crescer. Seu Alberto olhou diretamente para os olhos dela. Sei sobre suas dívidas. Sei que o senhorio ameaçou despejar vocês e levar seu irmão. Sei que você não tem para onde ir e que o prazo está acabando. Clara ficou pálida. Como o senhor sabe disso? Num povoado pequeno, todo mundo sabe de tudo. Seu Alberto pegou um envelope amarelado sobre a mesa. Quero fazer uma proposta. Sei que vai parecer absurdo, mas é a única solução que encontrei tanto para o meu problema quanto para o seu. Clara esperou, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Quero que você se case comigo e me dê um filho antes que eu morra. Um herdeiro que carregue meu sobrenome, que tenha direito legal sobre tudo isso. Alguém que impeça meus primos de destruírem tudo. Ele falou devagar, cada palavra pesando na sala silenciosa. Em troca, pagarei todas as suas dívidas imediatamente. Seu irmão virá morar aqui na fazenda, terá educação, comida, teto. E quando eu partir, metade de tudo será seu. A fazenda, o gado, as terras, tudo dividido entre você e a criança. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. O senhor está me pedindo que eu... Estou pedindo que você seja minha esposa no papel e me dê um herdeiro, nada além disso. Cada um terá seus próprios aposentos. Você será dona desta casa, mas não será obrigada a nada além do acordado. Ele baixou os olhos, envergonhado. Sei que é como comprar gado. Sei que é errado. Me enoja tanto quanto deve te enojar. Mas estou desesperado, Clara. E você também está. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse impedi-las. O senhor está me comprando.
como um animal, como uma... Seu Alberto fechou os olhos. A dor no rosto não era só física. Sim, e me odeio por isso, mas morrerei em menos de 1 ano e não tenho outras opções. E você, ele fez uma pausa terrível, será vendida para coisa muito pior se não aceitar. Seu irmão será arrancado de você e colocado num orfanato onde talvez nunca mais o veja. A verdade daquelas palavras cortou mais fundo que qualquer faca. Clara pensou em Júnior, nos olhos assustados do irmão, na possibilidade de perdê-lo para sempre. Pensou na miséria, na fome, no desespero. Pensou em todas as portas que se fecharam na sua cara a vida inteira por ser pobre, por ser mulher, por ser ninguém. Júnior poderá estudar? Perguntou com voz quebrada. Terá os melhores professores. Prometo. E se eu não conseguir engravidar? Então tentaremos pelo tempo que eu tiver. Não a culparei se não acontecer. Metade da fazenda ainda será sua quando eu partir. Você terá segurança para o resto da vida. Seu irmão também. Clara olhou pela janela. Viu os campos imensos. O gado pastando tranquilo. Liberdade ou prisão. Dignidade ou sobrevivência. Seriam mesmo coisas que ela podia escolher? Quero o dinheiro antes do casamento. Disse finalmente com uma voz que mal reconheceu como sua. E quero tudo por escrito, com testemunhas. Terá. Amanhã mesmo providenciarei os documentos e o dinheiro. Seu Alberto olhou para ela com algo que parecia gratidão, misturada com tristeza profunda. Que Deus nos perdoe pelo que estamos fazendo um com o outro. Clara se levantou, as pernas bambas. Aceito. Quando saiu da fazenda, o sol já estava se pondo. Clara caminhou de volta ao povoado em transe, sem ver o caminho, sem sentir os pés doloridos. Chegou ao casebre e encontrou Júnior fazendo os deveres à luz de uma vela. O menino sorriu quando a viu, mas o sorriso morreu ao ver o rosto da irmã. Mana, o que aconteceu? Clara abraçou o irmão com força, como se fosse perdê-lo a qualquer momento. Vai dar tudo certo, pequeno. A gente vai ter uma casa de verdade. Você vai poder estudar. Não vamos mais passar fome. Como? Júnior perguntou confuso. Eu encontrei uma solução. Clara não conseguiu dizer mais nada. Não naquela noite. 3 dias depois, Clara estava diante do espelho rachado do casebre. A governanta Dona Carmen tinha mandado um vestido branco simples, sem enfeites, que cheirava a naftalina. O tecido era bom, mas a saia estava larga demais, o corpete apertado. Ela parecia uma criança brincando de casamento. Ainda pode desistir, Dona Carmen disse, ajeitando o véu remendado. O dinheiro já foi pago. Suas dívidas estão quitadas. Seu irmão está seguro. Já é tarde demais, Clara sussurrou. Não há mais volta. A carruagem chegou pontualmente. Dentro, seu Alberto vestia um terno preto impecável, mas o rosto estava cinzento. As olheiras profundas denunciavam outra noite de dor e vômitos. Ele carregava um lenço na mão, manchado de sangue que tentava esconder. Não trocaram palavra durante os 20 minutos até a capela. A capela do povoado era pequena e humilde, com apenas 10 bancos de madeira velha. Estava quase vazia. Apenas Dona Carmen, o capataz da fazenda e mais 2 testemunhas que Clara não conhecia. Nem flores, nem música, nem alegria. Apenas o padre Antônio, esperando diante do altar com uma expressão que misturava compaixão e desaprovação. Alberto, meu filho, ainda posso recusar celebrar esta cerimônia, o padre disse quando se aproximaram. Isto não me parece certo diante de Deus. Nada na minha vida está certo diante de Deus há muito tempo, padre. Mas preciso deste sacramento. Preciso que este casamento seja válido perante as leis dos homens. O padre suspirou pesadamente e olhou para Clara com ternura paternal. E você, filha, está aqui por vontade própria? Clara quis gritar que não, que estava ali porque o mundo era cruel e as mulheres pobres não tinham escolhas reais, que estava vendendo a si mesma para salvar o irmão. Mas apenas assentiu.
a garganta apertada demais para falar. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas, o padre murmurou, abrindo o missal. A cerimônia durou 10 minutos. O padre Antônio recitava os votos com voz monótona, sem a alegria que costumava trazer aos casamentos. Quando chegou a hora de Alberto falar, uma tosse violenta o interrompeu. Ele teve que se apoiar no altar, o lenço cobrindo a boca. Clara viu mais manchas vermelhas no tecido branco. Aceita Alberto Mendes como esposo? O padre mal conseguia terminar as frases. Aceito. Clara sussurrou, cada letra pesando toneladas. Aceita Clara Santos como esposa? Aceito, Alberto disse, a voz rouca. Então eu os declaro marido e mulher. Que Deus abençoe esta união e tenha piedade de vocês. O padre fechou o livro com um som seco que ecoou pela capela vazia. Não houve beijo. Não houve abraço, apenas assinaturas num livro velho e a sensação de que ambos tinham vendido algo precioso que nunca mais recuperariam. Do lado de fora da capela, Júnior esperava com os olhos arregalados. Mana, você está bonita, ele disse, sem entender o peso daquele momento. Clara abraçou o irmão, as lágrimas finalmente caindo livremente. Vai dar tudo certo, pequeno, eu prometo. Mas enquanto a carruagem os levava para a fazenda, Clara olhou pela janela e se perguntou se havia acabado de cometer o maior erro da sua vida ou o único ato de coragem que já teve forças para fazer. Contudo, o que nenhum deles imaginava era que aquele casamento sem amor estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. A fazenda São José parecia ainda maior quando Clara atravessou a porta principal como dona da casa. Dona Carmen mostrou os cômodos com educação fria, apontando onde ficava cada coisa, explicando as rotinas. Júnior corria empolgado de um lado para outro, maravilhado com o tamanho do lugar, mas Clara mal conseguia prestar atenção. Tudo parecia irreal, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Seus aposentos ficam aqui, Dona Carmen disse, abrindo a porta de um quarto amplo e bem mobiliado. Tem armário, cômoda, mesa de cabeceira. O banheiro é aqui ao lado. Se precisar de algo é só chamar. E o quarto do seu Alberto, no outro lado da casa, do lado oposto. Como combinado. Clara assentiu, sentindo um misto de alívio e estranheza. Casada, mas separada. Juntos, mas sozinhos. E Júnior? O quarto dele fica ao lado do seu. Já está tudo preparado. Júnior entrou correndo no quarto designado para ele e gritou de alegria. Manã, tem uma cama de verdade. E uma janela grande. Posso ver os cavalos daqui. Pela primeira vez em dias, Clara sentiu um sorriso tocar seus lábios. Ao menos o irmão estava feliz. Ao menos ele estaria seguro. Os primeiros dias foram estranhos e silenciosos. Clara acordava cedo, sem saber exatamente o que fazer. Não precisava costurar para sobreviver, não precisava se preocupar com comida ou aluguel, mas também não se sentia dona de nada. Era uma intrusa na própria casa. Alberto a evitava. Eles se encontravam apenas nas refeições, comendo em silêncio pesado, trocando apenas frases curtas e necessárias. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, cuidando dos negócios da fazenda ou descansando no quarto quando a dor ficava forte demais. As empregadas a tratavam com respeito forçado. Clara sentia os olhares de julgamento, ouvia os sussurros que paravam quando ela se aproximava. Todos sabiam a verdade. Todos sabiam que aquele casamento era uma farsa. Um acordo comercial disfarçado de matrimônio. Apenas Dona Carmen mostrava alguma gentileza verdadeira. Ela ensinava Clara sobre as rotinas da fazenda, apresentava os empregados, explicava como funcionava a despensa e a cozinha. Não seja muito dura consigo mesma, filha, ela disse certa manhã, enquanto tomavam café. A vida nos coloca em situações difíceis. O que importa é o que fazemos com elas. Clara quis acreditar naquilo,
mas a culpa a corroía por dentro. À noite, sozinha no quarto grande e vazio, ela chorava em silêncio, apertando o travesseiro contra o peito. As semanas se arrastaram. Júnior se adaptava bem, frequentava as aulas com o professor particular que Alberto contratara, brincava com os filhos dos empregados, explorava a fazenda com a liberdade que nunca teve. Mas Clara sentia-se cada vez mais perdida. Foi numa tarde chuvosa que tudo começou a mudar. Clara estava na varanda, observando a chuva cair sobre os campos, quando ouviu um barulho vindo do escritório. Era Alberto tossindo violentamente. Ela hesitou, mas então ouviu algo cair e o som de alguém batendo contra a mesa. Sem pensar, correu até lá. A porta estava entreaberta. Alberto estava apoiado na mesa, o rosto pálido como papel, uma mão apertando o peito, a outra segurando o lenço manchado de sangue. Seu Alberto. Clara correu até ele, segurou seu braço. O senhor precisa deitar. Estou bem, ele tentou dizer, mas outra tosse o interrompeu. Não está bem. Clara o ajudou até o sofá do escritório. Vou chamar Dona Carmen. Vou buscar o médico. Não! Alberto segurou a mão dela, surpreendendo ambos com o gesto. Não adianta. O médico já me disse que não há mais nada a fazer. São apenas as crises. Passam sozinhas. Clara se ajoelhou ao lado do sofá, ainda segurando a mão dele. Não pode simplesmente deixar a dor consumir o senhor assim. Tem que haver algo. Ah, ele disse baixinho, olhando para ela pela primeira vez de verdade desde o casamento. O motivo pelo qual nos casamos. Um herdeiro, uma razão para seguir em frente, mesmo que seja só por mais alguns meses. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era pesado de julgamento, mas de entendimento mútuo. Dois seres humanos presos numa situação impossível, tentando sobreviver como podiam. Sabe, Clara disse suavemente, o senhor nunca me contou sobre sua esposa. Como ela era? Alberto fechou os olhos e, pela primeira vez, Clara viu algo além da dor física. Viu saudade, amor, perda. Maria era alegre, ria alto, cantava enquanto cuidava das flores. Esta casa era cheia de vida quando ela estava aqui. Quando ela partiu, a alegria foi embora com ela. Sinto muito. Eu também. Ele abriu os olhos e olhou para Clara. Sinto muito por ter colocado você nesta situação. Sinto muito por não poder oferecer um casamento de verdade, com amor e respeito como você merece. Clara sentiu os olhos arderem. O senhor me ofereceu algo que ninguém mais faria. Me deu a chance de manter meu irmão comigo. Me deu dignidade quando eu não tinha nada. Isso já é mais do que eu poderia esperar. Não deveria ser assim. Alberto apertou levemente a mão dela. Você deveria ter um marido jovem, forte, apaixonado. Deveria ter uma vida inteira pela frente, não alguns meses cuidando de um moribundo. Mas é a vida que tenho, Clara disse, com uma sinceridade que surpreendeu a si mesma. E vou fazer o melhor dela, não pelo acordo, não pelo dinheiro, mas porque o senhor não merece passar os últimos meses sozinho e sofrendo. Algo mudou naquele momento. Alberto olhou para Clara como se a visse pela primeira vez, não como uma solução para seu problema, mas como uma pessoa, uma mulher forte e corajosa que enfrentava a adversidade com uma dignidade que ele não esperava encontrar. Chame-me de Alberto, ele disse suavemente. Não de senhor. Somos marido e mulher, mesmo que seja só no papel. Não precisa haver essa distância. Clara assentiu, sentindo algo estranho no peito. Estava bem. Alberto. A partir daquela tarde, algo começou a se desenrolar entre eles. Conversas tímidas durante o jantar. Alberto perguntando sobre a vida de Clara antes do casamento. Clara perguntando sobre a fazenda, sobre como ele construiu tudo. Pequenos gestos de cuidado que não estavam no acordo. Clara trazendo chá quando via que ele estava com dor. Alberto perguntando se ela estava confortável, se precisava de algo.
Mas o que viria a seguir testaria não apenas o acordo entre eles, mas revelaria sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Os meses passaram e a fazenda testemunhava uma transformação silenciosa. Clara não era mais a moça assustada que chegara como noiva relutante. Ela caminhava pela casa com mais segurança, conversava com os empregados, cuidava do jardim que Maria, a primeira esposa, tanto amava. As flores voltaram a crescer sob seus cuidados. Alberto também mudava. As crises de dor continuavam, mas ele parecia mais leve. Sorria quando via Júnior correndo pelos campos. Conversava longamente com Clara durante as refeições, contando histórias da fazenda, dos tempos difíceis, das conquistas. Ela ouvia tudo com atenção verdadeira, fazendo perguntas, interessada de verdade. Uma noite, depois do jantar, Alberto a convidou para caminhar até o pomar. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada. Eles andaram em silêncio confortável até pararem debaixo de uma mangueira antiga. "Sabe, Clara", Alberto disse, olhando para o céu estrelado, "quando fiz aquela proposta, eu achava que estava apenas resolvendo um problema prático, um herdeiro, uma solução legal. Mas você trouxe algo que eu não esperava." "O quê?" Clara perguntou baixinho. "Esperança. Esta casa voltou a ter vida. Há risadas, conversas, flores no jardim. Você trouxe luz para um lugar que estava morrendo há muito tempo." Clara sentiu o coração acelerar. "Você também mudou. Não é mais aquele homem triste e fechado que conheci. Você brinca com Júnior, conta piadas durante o jantar, sorri." Alberto virou-se para ela e, pela primeira vez, seus olhos se encontraram de verdade. Não como marido e esposa de papel, mas como duas pessoas que começavam a ver uma a outra. "É você, Clara. Você me fez lembrar que ainda estou vivo, mesmo que por pouco tempo." Ela não soube o que dizer. Os sentimentos que cresciam dentro dela assustavam. Não deveria sentir nada além de gratidão e respeito. Mas havia algo mais, algo que não ousava nomear. "Precisamos cumprir nossa parte do acordo", Alberto disse suavemente, mas sem pressão. "Se você quiser esperar, posso..." "Não", Clara interrompeu, surpreendendo a si mesma. "Não quero esperar. Não porque o tempo está acabando, mas porque..." Ela engoliu em seco. "Porque quero." Naquela noite, eles se tornaram marido e mulher de verdade. Não foi apenas o cumprimento de um contrato. Foi a união de duas almas que aprenderam a se respeitar, a se cuidar, a se importar uma com a outra. Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está tocando seu coração, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes que inspiram pessoas como você. Nas semanas seguintes, Clara percebeu mudanças no próprio corpo. As náuseas pela manhã, a sensibilidade maior, o cansaço. Ela esperou ter certeza antes de contar a Alberto. Estava grávida. Quando contou a ele, Alberto ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de Clara, ele começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma alegria misturada com dor. "Vou ser pai", ele sussurrou, abraçando-a. "Vou conhecer meu filho. Mesmo que seja por pouco tempo, vou conhecer." Clara também chorou, mas por motivos diferentes. Ela percebera algo que a aterrorizava e confortava ao mesmo tempo. Estava apaixonada por Alberto. Não era mais gratidão ou respeito. Era amor verdadeiro, profundo, impossível. E justamente quando descobria isso, o tempo deles estava acabando. Alberto mergulhou na preparação. Reformou um quarto inteiro para ser o quarto do bebê. Contratou a melhor parteira da região. Garantiu que Clara tivesse tudo o que precisava. E em cada gesto, em cada cuidado, Clara via o amor que ele também sentia, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de falar abertamente. Júnior estava radiante com a ideia de ser tio.
Ele ajudava em tudo, conversava com a barriga de Clara, prometia proteger o bebê para sempre. A fazenda inteira celebrava a notícia. Até as empregadas que antes a julgavam, agora a tratavam com carinho verdadeiro. Mas nem tudo era paz. Certa tarde, enquanto Clara descansava na varanda, ouviu vozes alteradas vindo do escritório. Reconheceu a voz de Alberto e outras duas que não conhecia. Sem fazer barulho, aproximou-se da porta entreaberta. "Você não pode fazer isso, Alberto", uma voz masculina gritava. "Esta fazenda é nossa por direito de sangue. Você não pode deixar tudo para uma estranha e um bastardo. Meu filho não é bastardo." Alberto trovejou com uma força que Clara não sabia que ele ainda tinha. "É meu herdeiro legítimo e Clara é minha esposa. O testamento já está feito e registrado. Vamos contestar." Outra voz ameaçou. "Vamos provar que você estava fora de juízo, que ela te manipulou. Saiam da minha casa", Alberto gritou. "Agora! Você vai se arrepender, primo. Quando você partir, vamos tomar tudo, e aquela mulher vai ver o que acontece com quem tenta roubar o que não é seu." Clara afastou-se rapidamente antes que as portas se abrissem. Dois homens saíram furiosos, sem nem notar sua presença. Eram os primos de Alberto, os tais que ele sempre mencionara com desprezo. Quando entraram no escritório, encontrou Alberto sentado, a cabeça entre as mãos. Ele levantou o rosto ao ouvi-la e Clara viu que estava chorando. "Você ouviu tudo, não era uma pergunta." "Ouvi. Eles vão tentar tirar tudo de você quando eu partir", Alberto disse, a voz quebrada. "Vão fazer sua vida impossível. Vão." "Então você não pode partir", Clara interrompeu, ajoelhando-se na frente dele e segurando suas mãos. "Você tem que lutar, tem que ficar. Por mim, pelo bebê, por nós." Alberto olhou para ela, surpreso com a intensidade daquelas palavras. "Clara, eu estou morrendo. Os médicos foram claros. Os médicos não sabem de tudo." Clara insistiu, as lágrimas correndo. "Você tem que querer ficar, tem que lutar, porque eu..." Ela engoliu em seco, reunindo toda a coragem. "Porque eu te amo e não quero perder você." O silêncio foi absoluto. Alberto a encarou como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. "Você me ama?" "Amo", Clara confessou, liberando as palavras que guardava há semanas. "Não era para acontecer, eu sei. Mas aconteceu. E agora não consigo imaginar minha vida sem você. Não consigo imaginar criar nosso filho sozinha. Não quero que você desista." Alberto puxou-a para seus braços, apertando-a como se fosse perdê-la a qualquer momento. "Eu também te amo", ele sussurrou no ouvido dela. "Deus me perdoe, mas eu te amo tanto que dói mais que a doença. E justamente por te amar, quero que você esteja preparada para o que vem depois que eu partir." "Você não vai partir", Clara disse com determinação. "Nós vamos encontrar um jeito. Tem que haver um jeito." Mas o destino tinha outros planos, e o que aconteceria nas próximas semanas testaria o amor deles de formas que nunca imaginaram possível. A gravidez de Clara avançava. A barriga crescia redonda e bonita. Alberto não saía do lado dela, atencioso como nunca. Ele tocava a barriga, conversava com o bebê, fazia planos para um futuro que talvez não visse. Mas seus olhos brilhavam com um amor tão puro que Clara sentia o coração apertar. Júnior se tornara o guardião oficial da irmã. Não deixava que ela carregasse nada pesado, trazia água, corria para buscar o que ela precisasse. A relação entre o menino e Alberto também florescera. Alberto ensinava-o sobre a fazenda, sobre os negócios, sobre a vida. Júnior o chamava de cunhado, mas no fundo via nele a figura paterna que nunca teve. Os meses passaram. Clara estava no 7º mês quando uma carta chegou da capital. Era do médico que tratava Alberto. Dona Carmen entregou a correspondência com as mãos trêmulas. Alberto leu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Clara observava ansiosa. "O que diz?"
Ele quer que eu volte para novos exames. Diz que há tratamentos experimentais que podem... Ele não terminou a frase. Podem o quê? Prolongar minha vida. Talvez mais alguns meses, talvez até um ano, mas são tratamentos arriscados, dolorosos e sem garantias. Clara segurou as mãos dele. Então vamos tentar. Você tem que conhecer nosso filho, Alberto. Tem que ver ele crescer, ensinar as coisas que sabe. Eu preciso de você. E se não funcionar? E se eu piorar mais rápido? E se funcionar? Clara rebateu. E se você tiver mais tempo? Vale a pena tentar. Alberto concordou. Na semana seguinte, viajaram para a capital, deixando Júnior aos cuidados de Dona Carmen. A viagem foi longa e cansativa. Os exames foram ainda piores. Clara esperou horas no corredor do hospital, a mão na barriga, sentindo o bebê chutar, rezando para que houvesse esperança. Quando o médico finalmente os chamou, seu rosto era sério. Senhor Alberto, a senhora Clara, por favor, sentem-se. O coração de Clara disparou. Diga logo, doutor, por favor. Os exames mostram que a doença está progredindo. O médico começou. Mas há algo interessante. Seu corpo está respondendo melhor do que esperávamos. Os tratamentos experimentais podem não ser necessários. Como assim? Alberto perguntou confuso. Não consigo explicar cientificamente, mas parece que sua vontade de viver está fortalecendo seu organismo. Já vi casos assim antes. Pacientes que encontram um motivo forte para continuar vivendo conseguem prolongar suas vidas além do esperado. Não é cura, ele fez questão de frisar, mas pode dar mais tempo. Quanto tempo? Clara perguntou, a voz embargada. Difícil dizer. Talvez mais um ano, talvez 2, talvez mais, se continuarmos monitorando e mantendo os cuidados certos. Clara desabou em lágrimas. Alberto a puxou para um abraço apertado, ele mesmo chorando. Não era a cura que sonhavam, mas era esperança. Era tempo. Era a possibilidade de construir memórias. Voltaram para a fazenda com o coração mais leve, mas a alegria duraria pouco. 3 semanas depois, Clara estava descansando no quarto quando ouviu gritos vindos da entrada da casa. Levantou-se com dificuldade, a barriga pesada dificultando os movimentos. Quando chegou à sala, encontrou os 2 primos de Alberto, acompanhados de um homem de terno que não conhecia. O que está acontecendo aqui? Alberto exigiu, descendo as escadas. Viemos com o juiz, um dos primos disse com um sorriso maldoso. Vamos contestar seu testamento. Temos provas de que você não estava em sã consciência quando casou com essa mulher. Que provas? Alberto rugiu. O homem de terno deu um passo à frente. Sou o juiz Mariano. Recebi uma petição alegando que o senhor foi manipulado por esta mulher em estado de vulnerabilidade causado pela doença. Há testemunhas que afirmam que o casamento foi forçado. Mentira! Clara gritou. Ninguém forçou nada. Foi um acordo entre nós. Um acordo? O outro primo riu. Viu, senhor juiz? Ela mesma admite. Foi um contrato comercial, não um casamento verdadeiro. Ela vendeu-se para roubar a herança. Alberto desceu o resto das escadas, o rosto vermelho de raiva. Saiam da minha casa agora, ou chamo os homens para expulsá-los à força. O juiz ergueu a mão. Senhor Alberto, preciso investigar estas alegações. É meu dever. Se houver indícios de fraude ou coerção... Não houve fraude, Alberto gritou. Eu amo minha esposa. Ela carrega meu filho. Este casamento é legítimo em todos os sentidos. Então não terá problemas com uma investigação. O primo disse malicioso. Veremos o que as testemunhas têm a dizer. Nos dias seguintes, a fazenda virou um campo de batalha. O juiz ouviu empregados, vizinhos, conhecidos. Os primos espalhavam mentiras, inventavam histórias, tentavam subornar testemunhas. Mas algo inesperado aconteceu. Uma a uma, as pessoas da fazenda defenderam Clara e Alberto. Dona Carmen testemunhou sobre como Clara trouxe vida de volta para a casa.
Os empregados falaram sobre o respeito mútuo, sobre o amor que viam crescer. O padre Antônio confirmou que ambos escolheram livremente o casamento, mesmo com suas dúvidas iniciais. Júnior, com apenas 12 anos, falou com uma maturidade impressionante sobre como sua irmã era honesta e trabalhadora, incapaz de manipular qualquer pessoa. Até pessoas do povoado apareceram. A antiga patroa de Clara, para quem ela costurava, testemunhou sobre seu caráter. O senhorio que ia despejá-los confirmou a dívida real, provando que Clara tinha motivos legítimos para aceitar a proposta. O juiz ouviu tudo em silêncio. No final, chamou todos para uma reunião final na sala da fazenda. Após ouvir todas as testemunhas e analisar os documentos, o juiz declarou que não encontrou nenhuma evidência de coerção ou fraude. Este é um casamento legítimo. O testamento permanece válido. Ele olhou duramente para os primos. E vocês dois serão investigados por falso testemunho e tentativa de fraude. Os primos saíram furiosos, ameaçando recurso. Mas a batalha estava ganha. Naquela noite, exausta emocionalmente, Clara sentiu as primeiras contrações. O bebê estava chegando. As contrações começaram fracas, quase imperceptíveis. Clara estava sentada na varanda, observando o pôr do sol quando sentiu a primeira. Levou a mão à barriga, respirou fundo. Ainda não contou para Alberto. Talvez fosse falso alarme, mas a segunda contração veio mais forte e a terceira 15 minutos depois. Alberto, ela chamou, tentando manter a voz calma. Acho que chegou a hora. Alberto deixou cair o copo que segurava. Dona Carmen apareceu correndo, já dando ordens. Chamem a parteira, preparem o quarto, fervam água. A casa inteira entrou em movimento. Clara foi levada para o quarto. A parteira, Dona Rosa, uma senhora experiente de 60 anos, chegou rapidamente. Tranquila, filha, ela disse examinando Clara. Ainda vai demorar algumas horas. Primeiro filho sempre demora. Alberto segurava a mão de Clara, o rosto pálido. Vai ficar tudo bem, ele repetia. Não se sabia se para ela ou para si mesmo. Vai ficar tudo bem. As horas se arrastaram. A dor aumentava. Vinha em ondas cada vez mais próximas. Clara apertava a mão de Alberto, suando, chorando, mas determinada. Júnior esperava do lado de fora com Dona Carmen, andando de um lado para outro, as mãos unidas em oração. A noite caiu. A lua nasceu no céu. E, finalmente, depois de 8 horas de trabalho de parto, Clara ouviu o choro mais lindo do mundo. É uma menina, Dona Rosa anunciou, segurando o bebê. Uma menina linda e saudável. Clara desabou em lágrimas de alívio e alegria. Alberto olhava para a filha com uma expressão de puro espanto, como se não acreditasse que aquilo era real. Posso... E posso segurar? Claro, papai. Dona Rosa sorriu, entregando o bebê enrolado em uma manta branca. Alberto recebeu a filha como se fosse a coisa mais preciosa do universo. As mãos tremiam, os olhos transbordavam lágrimas. Ela é perfeita, ele sussurrou. Totalmente perfeita. Como vamos chamá-la? Clara perguntou, exausta, mas radiante. Alberto olhou para ela, depois para a filha. Vitória. Porque ela representa a nossa vitória sobre tudo que tentou nos separar. Vitória Mendes. Clara sorriu através das lágrimas. Vitória. É perfeito. Júnior foi autorizado a entrar. O menino se aproximou devagar, os olhos arregalados. Posso tocar? Pode, Alberto disse. É sua sobrinha. Você é tio agora. Júnior tocou a mãozinha minúscula do bebê com reverência. Vou proteger ela para sempre, mana. Prometo. Nas semanas seguintes, a fazenda se transformou novamente. Agora, era o choro do bebê que acordava a casa de madrugada. Era o sorriso banguela de Vitória que iluminava os dias. Era o milagre de uma nova vida que trazia esperança renovada. Alberto era pai dedicado.
Trocava fraldas sem reclamar. Acordava de madrugada para ajudar Clara. Passava horas segurando a filha, conversando com ela, cantando canções desafinadas que faziam Vitória dormir. Você é pai natural, Clara ria. Estou aproveitando cada segundo, ele respondia, beijando a cabecinha da bebê. Cada segundo é precioso. Você que está acompanhando essa história, me conta nos comentários. O que você mais admirou em Clara até agora? Sua coragem, sua dedicação ou sua capacidade de amar? Quero muito saber sua opinião sincera. Deixa aqui embaixo. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um mês após o nascimento de Vitória, Alberto teve que voltar à capital para os exames de rotina. Clara ficou em casa com a bebê, ansiosa, rezando para que as notícias fossem boas. Quando Alberto voltou no dia seguinte, tinha uma expressão estranha no rosto. Não era tristeza, não era dor, mas algo que Clara não conseguiu identificar. O que aconteceu? As notícias são ruins? Clara perguntou, o coração disparado. Alberto entrou, fechou a porta, pegou Vitória dos braços da esposa e segurou a filha com uma mão. Com a outra, puxou Clara para perto. Olhou para as duas, sua família, seu mundo. O doutor refez os exames 3 vezes. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O quê? Me conta logo. Meu coração, ele está melhorando, significativamente melhorando. Como assim melhorando? Clara sentiu as pernas bambas. A doença está regredindo. Não é cura completa, mas está entrando em remissão. O doutor disse que nunca viu nada igual. Meu coração está ficando mais forte. Mas como? Os médicos disseram que era impossível. Alberto olhou para ela com olhos marejados. O doutor disse uma coisa que fez sentido. Ele disse que às vezes a vontade de viver, o amor, a felicidade, podem fazer o corpo reagir de formas que a ciência não explica. Eu estava morrendo porque não tinha razão para viver. Agora tenho vocês. E meu corpo está lutando para ficar. Quanto tempo? Clara mal conseguia falar. Se continuar assim, décadas. Décadas, Clara. Vou ver minha filha crescer. Vou ver você envelhecer ao meu lado. Vou ter a vida que achei que tinha perdido. Clara desabou em soluços. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria pura, avassaladora. Alberto a abraçou com força. Vitória espremida entre os dois, olhando os pais com seus olhinhos curiosos. Dona Carmen, que testemunhara tudo da porta, correu para avisar a todos. Em minutos, a fazenda inteira celebrava. Os empregados choravam de alegria. Júnior abraçava o cunhado, gritando de felicidade. O padre Antônio veio celebrar uma missa especial de agradecimento na capela da fazenda. As pessoas do povoado foram convidadas. Todos queriam testemunhar o milagre. Durante a celebração, o padre falou sobre fé, sobre amor, sobre como Deus trabalha de formas misteriosas. Esta família nos ensina que o amor verdadeiro pode curar feridas que a medicina não alcança, ele disse, que a esperança é remédio mais poderoso que qualquer receita. Naquela noite, com Vitória dormindo no berço ao lado, Clara e Alberto deitaram abraçados. Quem diria? Clara sussurrou. Um acordo desesperado se transformou nisso. No amor mais verdadeiro que já conheci. Valeu cada lágrima, Alberto beijou sua testa. Cada dor, cada momento de desespero. Tudo valeu para chegar aqui, neste momento, com você e nossa filha. Clara fechou os olhos. Finalmente em paz completa. Também acho que valeu a pena, mas a história deles ainda tinha mais capítulos para escrever. E o que viria a seguir consolidaria para sempre o amor que construíram juntos. 3 anos se passaram como um sopro. Vitória cresceu saudável, esperta, cheia de vida. Com seus cabelos castanhos encaracolados e olhos brilhantes, era a alegria da fazenda. Corria pelos campos, brincava com os bezerros, fazia Júnior de cavalo e tinha Alberto enrolado no dedinho. Alberto, aos 51 anos, parecia ter voltado no tempo.
O rosto ganhara cor, o corpo ficara mais forte. As crises de dor não desapareceram completamente, mas eram raras e controláveis. O amor tinha feito o que a medicina não conseguiu. Clara, aos 29, floresceu de formas que nunca imaginou. Não era mais a moça assustada que aceitou um casamento por desespero. Era mulher segura, dona de si, amada e respeitada. Gerenciava parte da fazenda, ajudava nas decisões, trouxe ideias novas que aumentaram a produção. E Júnior, agora com 15 anos, estava se tornando um jovem responsável. Estudava com dedicação, ajudava na fazenda, tinha planos de se tornar veterinário. A relação com Alberto era de pai e filho em tudo, exceto no nome. Mas nem tudo eram flores. Os primos de Alberto nunca desistiram completamente. Continuavam espalhando fofocas, tentando manchar a reputação da família. Diziam que o casamento era farsa, que Clara tinha enfeitiçado Alberto, que Vitória não era filha legítima. As mentiras eram cruéis e persistentes. Uma tarde, Clara voltou do povoado com lágrimas nos olhos. Alberto a encontrou na varanda, sentada sozinha, olhando para o horizonte. O que aconteceu? Ele sentou ao seu lado, segurando sua mão. Ouvi as mulheres na praça comentando, dizendo que sou interesseira, que me casei com você só por dinheiro, que não te amo de verdade. Clara limpou as lágrimas. Mesmo depois de tudo, ainda dizem essas coisas. Alberto puxou-a para seus braços. Deixa falarem. Nós sabemos a verdade. Nossa família sabe. Isso é o que importa. Mas me dói, Alberto. Dói ouvir que nosso amor é mentira quando é a coisa mais verdadeira que já tive. Então vamos mostrar para todos. Ele disse com determinação. Vamos renovar nossos votos. Uma cerimônia de verdade, com festa, com convidados, com toda a pompa que você merece. Vamos mostrar para esta cidade inteira que nosso amor é real. Clara olhou para ele surpresa. Você faria isso? Faria qualquer coisa por você. Você salvou minha vida, Clara. Me deu razão para viver, me deu uma família, me deu amor quando eu não merecia. É o mínimo que posso fazer. A renovação dos votos foi marcada para dali a 2 meses. Alberto não poupou esforços. Contratou decoradores, músicos, mandou fazer um vestido novo para Clara, convidou toda a região. Seria a celebração que o primeiro casamento não foi. O dia chegou ensolarado e perfeito. A capela estava decorada com flores brancas e amarelas. Os bancos estavam lotados, pessoas do povoado, empregados da fazenda, fazendeiros vizinhos, todos vieram testemunhar. Clara desceu o corredor de braços dados com Júnior, que crescera tanto que já era mais alto que ela. O vestido branco flutuava ao redor dela como nuvem. Mas o que a fazia brilhar não era o vestido ou as flores, era o amor nos olhos quando olhou para Alberto esperando no altar. Alberto vestia terno impecável, mas também não eram as roupas que importavam. Era a forma como olhava para Clara, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. O padre Antônio, agora mais velho, mas com o mesmo sorriso gentil, conduziu a cerimônia. Desta vez, não havia desaprovação, apenas alegria. Estamos aqui para testemunhar a renovação dos votos de Alberto e Clara, ele começou. Um casal que nos ensinou que o amor verdadeiro pode nascer até das situações mais difíceis. Quando chegou a hora dos votos, Alberto falou primeiro. Clara, quando nos casamos há 3 anos foi por desespero, meu e seu. Mas o que encontramos foi muito mais que uma solução. Encontramos amor, companheirismo, família. Você me salvou em todos os sentidos possíveis. Me deu razão para lutar, me deu uma filha linda, me deu um lar de verdade. Prometo te amar e te respeitar todos os dias que Deus me der. Prometo ser digno do amor que você me dá. Prometo fazer você feliz. Clara estava chorando, mas eram lágrimas felizes. Alberto, quando aceitei me casar com você, achei que estava vendendo minha liberdade.
Mas você me deu a liberdade de ser quem eu sou. Me deu dignidade, respeito, amor. Me mostrou que sou forte, capaz, merecedora. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Prometo te amar em todos os momentos, nos bons e nos difíceis. Prometo ser sua parceira, sua companheira, seu amor, para sempre. Não havia um olho seco na capela. Até os homens mais duros limpavam lágrimas discretamente. Então eu os declaro novamente, marido e mulher. O padre sorriu. Pode beijar sua esposa. E Alberto beijou Clara como nunca havia feito antes. Foi beijo de amor verdadeiro, de compromisso, de promessa cumprida. A capela explodiu em aplausos. A festa foi maravilhosa. Música, dança, comida farta. Vitória corria de um lado para outro com seu vestido de princesa, espalhando alegria. Júnior dançou com a irmã, depois com Clara, brindou com Alberto. A fazenda inteira celebrava. À noite, quando os convidados finalmente foram embora e Vitória estava dormindo, Clara e Alberto subiram até o lugar favorito deles, uma colina de onde se via toda a fazenda sob a luz da lua. Feliz? Alberto perguntou, abraçando-a por trás. Mais do que jamais sonhei ser possível, Clara respondeu, apoiando-se nele. Você me deu tudo, Alberto. Amor, família, casa, dignidade. Me deu uma vida que eu nem sabia que podia ter. Nós nos demos isso um ao outro. Ele a virou para encará-lo. Eu não seria nada sem você, Clara. Estaria morto, sozinho, amargo. Você trouxe luz para minha vida. Eles ficaram ali até tarde, falando sobre o futuro, fazendo planos, sonhando juntos. Planos de expandir a fazenda, de construir uma escola para as crianças da região, de ver Vitória crescer, de talvez ter mais filhos. A vida tinha lhes dado uma segunda chance, e eles não iriam desperdiçar um único dia. Mas havia ainda uma última provação que solidificaria para sempre o amor e a união daquela família. E quando ela chegasse, todos descobririam do que eram realmente feitos. 5 anos depois da renovação dos votos, a Fazenda São José era irreconhecível. Onde antes havia apenas campos de cultivo, agora tinha uma escola com 30 crianças. Clara realizara seu sonho, ensinando pessoalmente leitura e escrita para os filhos dos trabalhadores e das famílias pobres da região. Vitória, agora com 8 anos, era aluna exemplar e ajudante da mãe. Cabelos compridos presos em tranças, sorriso largo, corria pelos campos com a liberdade que Clara nunca teve na infância. Papai, mamãe, olhem o passarinho que encontrei. Era sempre assim, sempre descobrindo coisas, sempre curiosa. Alberto, aos 56 anos, mas aparentando 10 a menos, cavalgava pelos campos diariamente. O coração nunca mais deu sinais de fraqueza. Os médicos chamavam de milagre. Alberto chamava de amor. Clara, aos 34, estava grávida novamente. 5 meses. Desta vez, planejado, desejado, celebrado. Menino ou menina? Alberto perguntava toda noite, a mão na barriga crescente. Não importa. Clara sorria. Será amado do mesmo jeito. Júnior, agora com 20 anos, estava terminando os estudos para ser veterinário. Voltava para casa nos fins de semana, sempre com histórias da universidade na capital, sempre trazendo presentes para a Vitória. A relação com Alberto permanecia forte. Ele era o pai que Júnior nunca teve, e isso era reconhecido por todos. A história do casal tinha se espalhado pela região inteira. Tornaram-se exemplo, prova viva de que o amor pode nascer dos lugares mais improváveis. Jovens casais vinham pedir conselhos. Clara sempre dizia a mesma coisa. Amor verdadeiro não nasce pronto. Nasce de 2 pessoas escolhendo ficar juntas, mesmo quando tudo conspira para separá-las. Os primos de Alberto eventualmente desistiram. Um deles mudou-se para longe. O outro tentou uma última vez contestar o testamento e acabou sendo multado pelo juiz. Nunca mais incomodaram. A fazenda prosperava. Alberto tinha expandido os negócios.
contratado mais trabalhadores, construído casas decentes para as famílias. A comunidade ao redor florescia. Dinheiro sem pessoas felizes ao redor não vale nada, ele dizia sempre. Uma tarde, Alberto e Clara subiram até a colina onde costumavam ir. Sentaram-se no lugar favorito, observando a fazenda se estendendo sob o sol do fim de tarde. "Lembra da primeira vez que nos sentamos aqui?" Alberto perguntou. "Lembro. Ainda éramos estranhos tentando aprender a conviver. E agora? Agora somos tudo. Parceiros, amigos, amantes, pais." Clara segurou a mão dele. "Sabe o que mais me impressiona? Não me arrependo de nada, nem do medo inicial, nem das dificuldades, nem do julgamento das pessoas. Por quê? Porque tudo levou até aqui. Se você não tivesse ficado doente, nunca teria me procurado. Se eu não tivesse dívidas, nunca teria aceitado. Nosso amor nasceu das circunstâncias mais improváveis possíveis. E é mais forte por isso." Alberto apoiou a testa na dela. "As pessoas acham que amor é instantâneo, que acontece num olhar. Mas nosso amor foi construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E é muito mais forte que qualquer paixão súbita." Ficaram ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. "Obrigado", Alberto disse de repente. "Por quê?" "Por ter ficado quando podia ter ido embora. Por ter me visto como humano, quando eu me via como homem sem futuro. Por ter dado chance ao amor, quando tinha todo o direito de só dar ressentimento." "Alberto", Clara virou o rosto dele para encará-la. "Você também me salvou. Me deu dignidade quando o mundo queria me transformar em nada. Me deu escolhas quando eu não tinha nenhuma. Me deu família quando estava sozinha. Nós nos salvamos mutuamente." Beijaram-se com a ternura de anos juntos, mas também com a paixão que nunca diminuiu. Voltaram para casa ao anoitecer. Vitória os esperava na varanda com Dona Carmen. "Mamãe, papai, olhem o que desenhei." Era desenho da família. 6 figuras de palito segurando mãos. Papai alto, mamãe com barriga redonda, Vitória pequena, Júnior gigante, bebê minúsculo dentro da barriga e Dona Carmen que a menina considerava a avó. "Está perfeito, minha filha", Clara disse abraçando-a. Naquela noite, após colocar Vitória para dormir, Alberto e Clara sentaram na varanda, olhando as estrelas. "Feliz?", Alberto perguntou. "Mais do que jamais imaginei ser possível." Clara tocou a barriga onde nova vida crescia. "Acha que nossos filhos vão entender nossa história quando crescerem? Vão entender que amor verdadeiro não tem roteiro, que às vezes nasce de jeitos estranhos, em momentos difíceis, entre pessoas que não esperavam encontrar nada, e que vale cada lágrima derramada no caminho. Cada lágrima", Clara concordou. Sentaram em silêncio confortável, ouvindo os grilos, sentindo a brisa fresca da noite, vivendo o milagre de terem encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. O acordo desesperado de um fazendeiro doente e uma costureira endividada transformara-se no amor mais profundo e verdadeiro que ambos conheceriam. Não foi fácil, não foi bonito no começo, não foi conto de fadas, mas foi real, foi construído, foi escolhido todos os dias. E isso, descobriram, era melhor que qualquer fantasia. Esta foi a história de Alberto e Clara, 2 corações partidos que se curaram juntos, 2 almas perdidas que se encontraram no lugar mais improvável, 2 desconhecidos que construíram um amor que desafiou até a morte. Chegamos ao final dessa história maravilhosa. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. Me conta nos comentários o que mais te marcou nessa história. Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias fazem você se sentir. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.